Olá, meus irmãos, estamos aí com mais um vídeo da nossa série de mensagens Teologia Sistemática. O tema que a gente vai abordar hoje sobre a bibliologia é o que é o cânon bíblico. Você já ouviu falar desse termo, cânon? Esse cânon bíblico, você sabe o que é? Vamos lá? É uma pergunta muito importante porque cristianismo não começa a definir por Deus, Jesus Cristo ou salvação. A base do cristianismo é encontrada na autoridade das Escrituras. Se não podemos identificar o que é Escritura, então não podemos distinguir corretamente verdade de erro teológico. O cânon bíblico é uma matéria muito interessante da teologia sistemática, por quê? Porque muitas vezes a gente vê ao falar de Deus, de Jesus Cristo, que Jesus salva, que Deus é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, mas aonde encontramos esses termos? Onde conhecemos o nosso Deus? Aonde encontramos o termo que Deus é Salvador, que Jesus nos salvou, que Jesus é o nosso Salvador? Na Bíblia. Mas se a gente não entende aquilo que é verdadeiramente Bíblia, aquilo que é verdadeiramente Escritura, aquilo que é palavra de Deus, daquilo que não é, a gente nunca vai entender ou ter certeza se aquele texto que estamos lendo é uma verdade. Então, para a gente entender um conceito de Deus, de Jesus, de salvação, de cristianismo, a gente precisa entender aquilo que verdadeiramente é Escritura. A palavra cânon significa régua, padrão, vara, medida, e em relação à Bíblia significa a regra usada para determinar se um certo livro poderia ser medido satisfatoriamente de acordo com o padrão. Ou seja, chegou um momento que havia vários textos que as pessoas diziam que eram textos de pessoas que andaram com Jesus, de pessoas ali que caminharam com Jesus, de pessoas ali que escreveram sobre a história de Jesus. Mas como diferenciar os textos canônicos de outros textos ali que diziam de Jesus? E isso foi ali levado ali, foi trazido essa palavra cânon, que significa régua, que significa padrão, que significa vara, que significa medida. E aí, nesse contexto bíblico, nesse contexto da Bíblia, era a regra usada para determinar se um livro era ali correto, seguindo os padrões bíblicos, se esse livro poderia entrar naquilo que a gente chama de Bíblia Sagrada ou não. Será que esse livro, satisfatoriamente, ele tem um padrão? Ele está de acordo, ele está ali na régua, ele está ali no padrão, naquela medida correta das outras escrituras ou não? Livros canônicos, né? Se a gente fala ali da palavra cânon bíblico, então a gente tem que entender que existe ali livros ali que estão dentro do cânon. E livros canônicos, né, que estão dentro do cânon, são aqueles que foram formalmente aceitos pela igreja como parte da inspirada palavra de Deus. Então, em determinado momento, a igreja e naquela época não existia uma divisão de igreja católica para a igreja evangélica. A igreja definiu quais eram os livros que seriam ali trazidos ali para dentro da Bíblia Sagrada, para dentro ali da Bíblia que temos hoje. E esses livros são chamados de livros canônicos. Dizer que os livros da Bíblia são canônicos é o mesmo que dizer que seus 66 livros funcionam junto com uma vara de medir ou autoridade suprema para a igreja. Não se sabe exatamente quando foi resolvido que a Bíblia hebraica, o nosso Antigo Testamento, deveria ser limitada aos 39 livros atuais, mas sabemos sim que há essa regra ali que no Antigo Testamento são 39 livros e no Novo Testamento 27. Aí você pergunta, mas Sérgio, a Bíblia Católica ela tem alguns livros diferentes da Bíblia protestante ou da Bíblia evangélica. A gente vai chegar ainda nesse tema ainda nas próximas semanas, mas aqui trazendo no contexto ali protestante, no contexto ali que existiu a maior parte do tempo, temos ali 66 livros, sendo 39 livros do Antigo Testamento e 27 ali do Novo Testamento. É provável que tenha ocorrido nos séculos imediatamente anteriores aos de Cristo Jesus. Ou seja, essa divisão que a gente tem hoje na Bíblia protestante, ela foi ocorrida ali logo ali nos primeiros séculos e depois houve só uma mudança ali a partir ali da Reforma Protestante em 1517. Então por isso que o foco hoje é os 66 livros, os 39 do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento. E mais à frente a gente vai explicar essa diferença que houve ali a partir de 1517 ali entre a Bíblia protestante e a Bíblia católica. Nos dias de Jesus, o Antigo Testamento já era referido como as Escrituras e Palavras de Deus. Ou seja, no Antigo Testamento, Jesus ali já entendia que aqueles livros que ele lia, por exemplo, o livro de Isaías, os livros de Moisés, já era a Palavra de Deus, já era a Bíblia Sagrada, já era as próprias Escrituras. Aqui a gente termina
hoje, nessa semana, sobre o que é o cânon bíblico. Nas próximas semanas vamos falar sobre como foi a formação do cânon do Antigo Testamento, como foi a formação do Novo Testamento e os livros ali que tem diferente ali entre a Bíblia Católica e a Bíblia Protestante. Se você gostou desse vídeo, deixa um like e te aguardo na próxima semana ali para a gente continuar a respeito desse cânon bíblico. E se ficou alguma dúvida, deixe aí nos nossos comentários a sua pergunta e que Deus abençoe a sua vida.